Vamos conversar então com a mãe da Luciene Reis. A Neide Reis, a Luciene, a filha dela, confessou ter matado a Lavínia, de 6 anos. Primeiro, muito obrigado por atender aqui ao Record Notícias. Eu sei que é um momento muito difícil. E a pergunta que todo mundo quer saber: a senhora acha que a sua filha fez tudo isso sozinha ou ela teria matado a Lavínia com a ajuda de alguém? Não, ela teve a ajuda de alguém. Ela não está sozinha nessa história. Você acha então que alguém ajudou a sua filha a fazer tudo isso? A senhora desconfia de alguém? Prefiro não falar. A senhora contou para a polícia quem a senhora imagina? Eu escutei, eu estava lá no dia do interrogatório dela, desde o começo até o fim. Eu já tinha mais ou menos a minha dúvida, que ela sozinha ela não faria isso. Tinha alguém na história. Depois, na quarta-feira lá, foi umas 4 horas e pouca, interrogando ela. E aí ela confessou, só que eu não quero falar. Eu quero preservar a mim, minha casa, minha família, meus netos. Claro, com toda a razão. Agora, dona Neide, imagine só, a sua filha que tem 24 anos, Isso. ela só tem uma irmã, não é? Teria levado, ela falou que levou a Lavínia para o motel e enforcou com um cadarço. A senhora imagina que a sua filha um dia teria a capacidade de fazer algo assim? Eu, na verdade, até quarta-feira eu não acreditava. Eu brigaria com qualquer um por ela, porque ela tem duas personalidades. Uma de ser muito meiga, muito carinhosa, e a outra agressiva. Então eu não estava acreditando. A senhora conhecia o Rony? O Não, pai da Lavínia? eu vi o Rony umas 3, 4 vezes. Foi 3 vezes. Na sua casa? Não, eu nem sabia que eles estavam. Uma vez ela convidou a gente, falou que estava com um rapaz, me convidou eu e a irmã dela para a gente ir na casa deles almoçar, e foi ali que eu vi o Rony. Eu olhei o Rony do alto, de baixo a cima, e achei ele uma pessoa muito boa. Mas deixa eu entender, a senhora foi almoçar na casa do Rony? Não, na casa que ele tinha alugado para ela. Ah, então o Rony alugou uma casa para sua filha morar? É, eles não moravam na casa dele. Ela morava separadamente dele. Então, quer dizer, se a sua filha morava numa casa alugada pelo pai da Lavínia, eles tinham um relacionamento sério, não era um relacionamento qualquer, não? Esse negócio de amante é uma história que estão botando, mas eles eram namorados, porque eles tinham 1 ano e pouco juntos. Mas ele era casado. Mas ele era separado. Ele contou, assim conta a versão conforme ela contou, que eles eram separados. Ele vivia, conforme todo mundo sabe lá, que ele vivia com a mãe dele e a filha dele. Então, em momento nenhum, a senhora soube que ele era uma pessoa casada. Não, pô, eu não conheço a família dele, vim conhecer segunda e terça lá dentro do... A Lavínia a senhora nunca viu? Não, nunca Nem vi. sabia da existência? Não sabia da existência. E o que a sua filha, Luciene Reis, contou para a senhora sobre os momentos ali do crime? A senhora chegou a perguntar para ela? A senhora pediu para ela desabafar, abrir o jogo, depois de toda a confusão feita? A senhora pediu para ela abrir o jogo? No começo eu não perguntava nada a ela não, porque ela distorcia tudo, mentia muito. E eu, como mãe, estava cega acreditando nela pelo jeito que eu estou falando. Ela tem 2 personalidades. Lá na delegacia, na quarta-feira, que quando eu estava junto com eles lá dentro, então eu ouvi tudo dela. Foi da própria boca. Eu falei, pedi a ela, pelo amor de Deus, se ela estava na chuva, se você está na chuva para se molhar, então vão se molhar todo mundo junto. Se você não foi sozinha, eu não acredito que você está sozinha. A senhora só queria saber a verdade. Eu falei com ela, pelo amor dos teus filhos, se você me ama mesmo como tua mãe, conta. Parece que foi muito duro ela contar, sabe? Porque ela ficou meio cismada, meio com vergonha de mim, me pediu 1000 perdão, que só me dá trabalho, só problema, como sempre deu, né? E eu fui relevando essa história porque eu também queria saber da verdade, que até ali eu não acreditava. O que é que está passando no coração da senhora agora? Deus limpa a tristeza, Deus dá alegria, Deus nos consola, Deus nos ajuda, Deus nos dá força. O que está passando por mim, porque Deus está comigo, Ele está me dando toda essa força para vencer, porque senão não seria o que seria de mim. O Adriana Percival, a dona Neide é uma peça muito importante também para esclarecer esse caso. Afinal de contas, ela teve um contato muito próximo com a filha, mesmo depois de ter sido anunciada como assassina. Você, Percival, Adriana, tem alguma pergunta para ela? Temos sim, Bate. Então, quer perguntar primeiro, Percival? Vamos lá. Bate, eu queria que você, por favor, visse com ela o seguinte. Ela foi testemunha do depoimento da filha. Um depoimento longo, 4 horas. Naquele momento em que ela confessa a autoria do crime, eu queria saber, ela de alguma maneira tinha feito uma confissão para a mãe antes desse depoimento ao delegado? Quer dizer, como a mãe administrou, sentiu, viu esse momento que ela está ao lado da filha na delegacia de polícia, dentro do delegado, e ela diz, fui eu. Como foi para ela esse momento?
Pode responder, dona Neide. A senhora ouviu a pergunta? Eu não, sou um pouco surda. Certo. O Percival está perguntando em São Paulo o seguinte: como foram esses momentos que antecederam a confissão do crime? Que a sua filha disse para o delegado que teria matado mesmo, que matou a Lavínia. Ela confessou antes para a senhora acompanhou esse momento que ela contou tudo à polícia? Não, ela não me confessou nada, momento nenhum. Eu vim ver, entender tudo quando eu estava lá dentro, na sala com ela. Eu ouvi ela falando e eu fiquei escutando. E quando a senhora ouviu ela confessando para o delegado? Chegou uma certa parte, vamos supor, eu escutei, ouvi ela até quando ela entrou no hotel com a criança, até quando ela entrou na cama, botou a criança deitada na cama. Nessa hora, ela olhava para mim, olhava para cada um que estava ali dentro e parece que sentiu de mim, como mãe, vergonha de eu ver um monstro desse. Eu gerei um monstro, eu mesmo ficava pensando, eu gerei um monstro. Então, o que ela fez? Ela queria conversar com todos que estavam ali dentro, menos comigo, com mãe. Então, o que eles me pediram? Ela perguntaram para ela: quem que você quer que saia daí para você se sentir à vontade? Quer que eu saia? Não. Quer que eu saia? Não. Quer que a sua mãe saia? Sai. Aí, naquele momento, eu tive que sair. Fiquei lá de fora, da parte do hotel para lá, não deu para mim. Deve ser muito difícil para a senhora dizer isso? Que a senhora gerou um monstro? Parece que eu gerei um monstro. É isso que passa pela sua cabeça? É, porque não é possível. Você passar fome, você trabalhar em casa de família, você comprar um peixe, dar uma parte de um peixe para um e a outra parte do peixe você deixar para jantar, para ele não ficar com fome. Você caçar pão duro, você caçar erva cidreira, você tá de barriga, tá lá trabalhando na casa da madame de cesárea sem poder trabalhar para trazer o pão de cada dia. Mostrar a realidade da vida, como é que a vida é honesta. E hoje você tem uma decepção dessa. Minhas mãos foi sempre trabalhando para dar ele, sempre na casa de família, sempre na faxina de segunda a sábado, sempre passando fome, deixando de comer para dar meus filhos. Deus, aonde eu errei, Deus. Aonde eu errei. A gente entende o sofrimento da senhora. Adriana, ela está muito emocionada mesmo. Uma mulher que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Não é? Ela não tem absolutamente nada a ver com essa situação. Que culpa tem uma mãe de ter tido uma filha como essa que acabou confessando um crime como esse, não é, Adriana? A Luciene Reis, filha da dona Neide, de 24 anos, a assassina então, diz que sempre dava trabalho, tinha acompanhamento do Conselho Tutelar desde os 12. A dona Neide mesmo confirmou que a garota dava muito trabalho, mentia. Que trabalho é esse que ela costumava dar? Ela já usou drogas? Usava? Ela roubava? Quais foram esses trabalhos que ela deu ao longo da vida até hoje? Perguntar aqui para a mãe da Luciene, que confessou o crime, a filha dela confessou o crime. Quais problemas que a sua filha costumava dar? Usava drogas? Já chegou a cometer algum outro tipo de crime ou não? Não, crime nunca cometeu, droga também nunca usava. O trabalho que ela dava era se enturmar com as pessoas que não prestam. Geralmente os homens que ela andava eram pessoas erradas. O trabalho que ela dava era fugir de casa. A Luciene não está na minha companhia, para vocês terem uma ideia, desde os 13 anos, que ela fugia muito. Ia para casa de B, casa de C. Então a vida de Luciene de 13 anos para cá, eu não tenho muito a falar, porque lá em casa eu conheço meus filhos, mas do portão para fora eu não conheço nenhum deles, não sei o que eles aprontam, não sei o que eles fazem. Mas era uma pessoa doce no dia a dia ou não? A Luciene era. Carinhosa com a mãe ou não? Ela tinha época que ela era muito carinhosa, muito meiga, muito doce, mas também se pisasse no calo dela, de repente ela virava. E ela falava alguma coisa para a senhora sobre o relacionamento dela com o pai da Lavínia? Se eles brigavam, se não brigavam, se ela queria ter mais tempo dado a ela por parte do Rony ou não? Ela andou comentando isso, que essa semana passada mesmo, ela estava rindo lá em casa e falou assim, engraçado, eu estava falando com o Rony que é a primeira vez que a gente passa o dia sem brigar. Aí eu falei, misericórdia, por que, Luciana, vocês brigam assim? Ela falou, a gente só vive brigando um ano, que a gente, então, qualquer motivo a gente briga. Também é meio... Ela me contando, né? E hoje, o primeiro dia que a gente não brigamos, eu estava falando para ele. Mas... Brigavam muito, então, pelo jeito? Me parece que brigavam muito. Agora, você imagina, Adriana Percival, essa mulher, a Luciene, tem 3 filhos. Um deles, inclusive, está aqui na Record. Claro que a gente não deixou no estúdio para não presenciar todos esses relatos. É uma menininha linda, tem 7 anos de idade e mora desde os 2 na casa da avó. Por que a senhora teve que criar essa criança?
Eu vou contar. Praticamente a A mesma Luciene saiu, largou o marido dela, o pai dessa criança. Praticamente a mesma idade da Lavínia, inclusive. É esse minha dor do coração, é a mesma idade da Lavínia. A Luciene largou o pai dessa criança e foi viver com outra pessoa. E eu vi a Casey muito maltratada, tá? E aí eu ouvi dizer também um tempo atrás que passou um Natal aí, que eu via eles muito juntos, mas sem a menina. E um dia eu perguntei para eles, estavam na casa de uma filha, época de Natal, aonde andava essa criança. E ninguém me respondia. Aí um belo dia eu mandei chamar ela, época de Natal, véspera de Natal lá em casa, e perguntei para ela cadê a menina, porque a menina não estava na festa na casa da tia com ela. Aí ela disse que ela tinha deixado a menina na casa de uma pessoa por motivo de roupa de Natal, porque não tinha isso, não tinha aquilo. E eu perguntei para ela por que ela não comunicou comigo, que eu teria comprado a roupa da criança para estar com ela. Mas aí já tinha mentira na história. Foi aí que, inclusive, a senhora acabou pedindo a guarda. Agora, o que a senhora disse para Luciene na delegacia? Assim que ela confessou o crime, ela, com vergonha de contar em detalhes como foi o assassinato na frente da senhora, pediu que a senhora deixasse a sala. Isso. Mas depois que ela confessou, olhando no rosto da sua filha, o que a senhora disse para ela? Eu não disse para ela nada, eu disse para Deus que Deus tem misericórdia dela, se for possível. E que Deus entra, que Deus trabalha. Que Deus faça segundo o querer e a vontade dele. Porque ela é um monstro, ela é errada, ela é. Mas se a gente for levar palavras duras para ela, dentro de uma prisão, durante o tempo que ela ficar ali, só vai ter mais problemas. A senhora teme pela segurança dela, pela integridade física dela? Ela foi ameaçada de morte no presídio de Magé, onde estava, agora foi para Bangu, na zona oeste do Rio. A senhora teme por isso? Como assim? A senhora teme pela segurança da sua filha dentro do presídio? O que é isso? Ela foi transferida de um presídio para o outro, não é? E ela está numa cela com outras mulheres. A senhora chegou a conversar com a polícia, se ela está tendo segurança? A polícia nunca conversou comigo? A senhora não teve esclarecimento nenhum? Nem em Campos Elíseos, nem em lugar nenhum. Para eu ali, para a mesma coisa, não era nada. Senhora, Adriana, você imagina, então, essa mãe, além de tudo, não está tendo informação sobre como está a filha, não é? É claro que a filha confessou o assassinato, mas não deixa de ser filha dela, ela quer informações diante de tudo isso, não? Inclusive, com relação à confissão, será que a Luciene já chegou à delegacia disposta a confessar o assassinato ou ela foi coagida pelos policiais? A senhora acha que a sua filha já chegou na delegacia disposta a confessar o crime ou alguém forçou com que ela confessasse? Eu tive que forçar ela a falar. A senhora pediu para ela? Pedi, pelo amor de Deus. Se ela me amasse muito e tivesse muito amor aos filhos dela, ela estava na chuva já, que ela não ia fazer isso sozinha e tinha alguém junto com ela com isso. Então, era para falar. Você está na chuva mesmo, fala tudo. Aí foi que a perita também falou com ela, conversou muito. Demorou um pouco, sabe? Mas ela acabou tomando uma água, respirou e começou a contar tudo. Dona Neide, muito obrigado por ter atendido aqui o Record Notícias. Espero que a senhora tenha sabedoria para sair dessa situação.